Muito bem, gente. Então, nós vamos hoje dar continuidade ao tema da ânima do ânimo. Então, hoje é a segunda parte desse tema, um tema complexo, como a gente pode perceber a partir do nosso encontro da semana passada, né? Então, claro, a nossa proposta aqui é esclarecer alguns os conceitos para poder favorecer a leitura depois da obra da Joana seja um pouquinho mais palatável e poder, de uma maneira, fazer relações a partir do que a benfeitora nos coloca. Então, a gente não vai esgotar aqui esse assunto, né? A ideia não é essa, mas, de uma maneira, oferecer alguns elementos. Semana passada, a gente viu essa dinâmica do espírito, né? Da qual isso envolve a nossa natureza binária, né, masculina e feminina, as forças da alma que nos constituem, né, enquanto realidades que compõem a nossa natureza e a maneira também, a forma como o universo se constitui de uma certa forma. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso do ponto de vista mais psicológico, né, adentrando um pouquinho mais nessa dimensão de que, se por um lado, uma faceta nossa voltada para a luz, para a consciência, nosso agir no mundo, representa uma das polaridades, a outra tende a ficar mais no inconsciente, formando uma personalidade também, né? Uma subpersonalidade, formando uma instância psicológica com as qualidades inerentes àquela condição que nos pertence como um espírito na sua totalidade, que o self é a totalidade, né? O espírito como um todo. E o self, né? Ele se expressa em várias perspectivas, em várias instâncias psicológicas, a gente chama, então, dos arquétipos e dos complexos. Então, o ego, a sombra, a persona, a ânima, o ânimos e assim por diante, são parte do self. Né? Então, para a gente poder atingir a nossa totalidade e realizar a nossa individuação, a gente tem que também realmente desenvolver a nossa ânima, enquanto o aspecto inconsciente do nosso feminino, e desenvolver também o nosso ânimo, né? Que seria, então, um aspecto masculino presente no inconsciente. Então, esses dois aspectos vão ser um caminho para o self, né? Ou seja, o mundo da ânima e o mundo do ânimos são caracterizados, então, por elementos muito profundos e que nos faz entrar em contato, na verdade, com a com a com conteúdos muito arquetípicos, com o inconsciente coletivo. Então, como se, de uma certa maneira, a ânima e o ânimos não só fosse esse guia da alma, esse psicopompo, né, como Jung chama, que nos leva para descobrir e desbravar o nosso mundo mais profundo e íntimo, né, ao encontro do self, mas também como nos coloca em contato com elementos arquetípicos, né? E isso, do ponto de vista prático, ele é interessante, tem implicações, porque relações movida pelo arquétipo da ânima e do ânimos tende a ser relações com fantasias muito arquetípicas. Né? Então, de uma certa maneira, se a ânima ela nos conecta com a vida, de outro lado, ela desumaniza as relações humanas, pessoais. Né? Então, por quê? Porque ela muitas vezes vem trazer à tona no nosso mundo interno conteúdos que justamente são conteúdos muito fortes e mágicos e emocionalmente intensos que são de uma dimensão mais arquetípica. Né? Então, tudo isso está em jogo aí, quando a gente trabalha a ânima e também, consequentemente, também o ânimo. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso agora, né, para a gente poder entender. Então, de uma certa maneira, então, a gente viu semana passada que a ânima e o ânimo representam o masculino e o feminino no inconsciente de cada um, né? O masculino caracterizado pela de força,
pelo ato, pelo verbo, o sentido, e que envolve, de uma certa maneira, lei, verdade, consciência. O mundo feminino é ligado ao eros, ligado à questão da relação, ao vínculo e à conexão com a vida, né? Então, alguém com o microfone aberto que está dando... Então, esses dois elementos presentes, né, fazendo então que nós possamos ter contato com uma experiência, do ponto de vista do nosso ego, é mais distante, né? Então, algumas experiências minhas como homem são mais difíceis de contatar a partir de um universo interno, onde a minha mulher interna, né, vai poder me ajudar e revelar da minha natureza, da qual eu não estou muito conectado, porque estão mais no meu inconsciente, mais no inconsciente mais profundo. Então, de uma certa maneira, a ânima e o ânus nos conectam, né, a princípios e forças a qual o ego não está tão ligado, tão acessível ao ego alguns conteúdos. O mundo, então, do ânimos, ligado ao princípio do logos, né, que diferencia e ordena, sendo associado, então, à razão, e a ânima, ligada ao homem, ao fundo da vida, ao inconsciente, ligado, então, ao eros. Né? Então, esses dois princípios regentes da nossa alma, e cada um tem, então, um aspecto ou mais na consciência, e o outro, consequentemente, mais no inconsciente. Né? Então, o homem pensa que ele domina a vida pela ótica do seu ego, que se traduz geralmente por ser mais masculino, né? E a mulher pensa e coordena a vida e orienta a vida, organiza a partir do seu ego, que geralmente é mais feminino, né? Porque geralmente o ego acompanha a identidade corporal, mas a gente sabe que isso é muito variável de pessoa para pessoa, mas eu estou aqui me movimentando a partir daquilo que é mais convencional para poder ficar mais didático, né? Mas a gente sabe que, do ponto de vista psicológico, isso é muito mais rico e muito mais amplo, como a gente viu semana passada, né? Então, as mulheres, se por um lado elas tendem, em termos de consciência, mais alguém chegando aqui, tá? Tende a nível de consciência. Então, tende, né? Uma tendência, não quer dizer que seja sempre assim. Se movimentar no universo das relações, de poder ter uma consciência que percebe nuances, e que escapa a pressão dos homens, que tem que ser muito mais, tem que ser mais objetivo, mais concreto, né? Do ponto de vista interno, ela se move a partir do seu ânimo, né? A partir então, de uma certa maneira, nós somos movidos, controlados e mobilizados muitas vezes, não só pelo ego, mas pela nossa ânima e pelos nossos ânimos, né? Então, o ânimos, ele representa no inconsciente de um ego feminino, né? O sedimento de todas as experiências ancestrais ligado à imagem do masculino. A gente vai carregando o nosso inconsciente, né? Então, de uma maneira, não só a imagem de pai, dos homens, das gerações que povoaram a história daquela mulher, mas também do arquétipo do masculino, né? E de toda também a consciência da imagem masculina é regido em cada cultura. Cada cultura vai ter uma imagem, né, e valores ligados àquilo que a gente está chamando da cultura ligada ao gênero masculino e feminino. Então, isso tudo vai estar presente no inconsciente da mulher e refletindo, de uma certa maneira, formas de julgamento, de avaliação, de entendimento dela em relação ao mundo. O ânimos, no inconsciente da mulher,
ele vai agir vai se expressar como uma figura julgadora, né? Tem a ver uma postura condenatória, ou que representa a moral coletiva conservadora, ou outros aspectos ligados às imagens do masculino que aquela mulher carrega dentro dela, né? Então, de uma certa maneira, o mundo do ânimos representa, do ponto de vista inconsciente, expressões e opiniões inconscientes, não foram elaboradas, mas que estão lá dentro dela como verdade. Então, a tendência do ânimos, ainda mais quando ele é negativo, né, gente? É uma figura, ele não está trabalhado, não é amadurecido, ele vai representar, de uma certa maneira, a sua atitude de maneira dogmática e como verdade, né? Ou como um amante ciumento que quer impedir a mulher de ser feliz com os outros homens, aprisionando ela numa certa imagem interna ou num certo julgamento da qual ela não consegue se desprender. De uma certa maneira, o jogo do ânimos, do ponto de vista neurótico, né, será muitas vezes de uma figura dentro da mulher, muitas vezes é também controlar ela, porque se eu estou numa cultura machista, uma cultura onde o papel do masculino acaba tendo uma carga mais forte, mais violenta do ponto de vista do valor que ocupa na cultura, esse masculino internalizado dentro de mim vai querer agir também comigo da mesma forma como esses homens se mostram no mundo da minha cultura ou na minha ancestralidade enquanto pai, tios, avós, etc. Né? Então, de uma maneira, eu vou entender, como diz o Freud, né? A neurose é uma compulsão à repetição. Então, eu vou tender a repetir padrões comigo mesmo daquilo que eu assimilei, daquilo que está no meu inconsciente, gerando daí comportamentos dentro de mim a partir desses padrões que estão ali se movendo na minha dinâmica interna, né? Então, muitas vezes o ânimo tende a ser muito, não só dogmático, mas um ânimo muito pouco elaborado, né? Ou seja, às vezes uma figura julgadora que não reflete, não elabora, né? Então, de uma certa maneira, ele vai negligenciar a experiência pessoal daquela mulher e vai querer impor para ela uma experiência adaptativa àquilo que ele já determinou como sendo a verdade, né? Então, isso pode ser muito a figura do ânimo, quando ele tem essa natureza mais destrutiva, mais, digamos assim, neurótica, mais incomodativa, né? Então, isso tudo tá, e realmente, muitas vezes, esse ânimo ele vem com um caráter muito destrutivo, né? Seja contra a própria mulher, né? Contra ela mesma, ou contra o mundo, né? Então, muitas vezes, por exemplo, né, o ânimo se manifesta como uma voz secreta da mulher, um pensamento de julgamento, um tipo de imagem ou de ideia que tende a contrapor ela. Então, puxa, é tipo daquele pensamento que assalta a mulher, dizendo: isso não vai dar certo, ou tu não é capaz, querendo reprimir o potencial dela enquanto mulher. Então, muitas vezes, esse jogo do ânimo neurótico, ele tende a vir como uma verdade ou uma figura depreciadora, julgadora, que está ali ocupando a fantasia dela, a mente dela, de uma certa maneira. E aí o papel da mulher é tentar relativizar a voz do ânimo,
negativo, né? Tu tá feia, né? Tu vai com essa roupa, né? Nunca tá, e vai que nunca tá bem, eu nunca tô bem, eu mudei 20 mil vezes a roupa e não me sinto bem ainda. Então tá bem, né? Então não tem que se sentir bem. Então, ao invés de ficar brigando consigo mesmo, e brigando com essa voz que diz que não que está faltando alguma coisa, vamos aceitar isso, vamos relativizar isso, né? E de uma maneira criar uma afirmação a partir da experiência minha. Não deixa eu viver então, a partir desse lugar, se for ruim, se o mundo não gostar, tudo bem. E aí não e tirar um pouquinho desse poder que essa voz negativa, julgadora, desqualificadora faz, né? Uma característica do ânimos na mulher é que ele parte sempre, então, já de uma verdade. Mesmo que a mulher seja uma mulher inteligente, capaz, uma mulher que tem um bom raciocínio, uma boa lógica, se ela é tomada pelo ânimos, ela fica emocionalmente aprisionada naquela fantasia, naquela verdade. Né? Então é como se, em vez de ela avaliar a realidade, ela já parte de interpretar a realidade a partir daquela fantasia, daquele julgamento. Então, se ela parte de um pressuposto equivocado, mesmo que a lógica dela seja adequada, a conclusão vai ser equivocada, porque ela partiu de um pressuposto negativo. Né? Por exemplo, né? Uma mulher que tem um julgamento do ânimos negativos que geralmente é superlativo, é generalista, ele é um tipo de julgamento muito pouco elaborado. Tipo assim, eu tive uma experiência negativa no começo da minha vida adulta, na minha adolescência, namoro, e meu ânimos negativo ficou marcado com aquela experiência, determinando que todos os homens são iguais, naquela ideia. Nenhum homem presta, todos os homens são iguais. Então, de uma maneira, se eu acredito nisso, isso se torna uma verdade psicológica. Toda vez que eu vou para uma relação humana com novas figuras masculinas na minha vida, eu vou a partir desse lugar. Todos são iguais, todo homem não presta. E aí eu estou atenta a toda atitude dele vai confirmar essa verdade psicológica minha, né? E aí o cara pode ser muito legal, né? Mas se ele fazer uma coisa negativa, aquilo vai saltar aos meus olhos, vai tomar um caráter emocional intenso e vai dizer, eu só podia, né? É um homem, ele dá nisso, né? Os homens não pensam, ele tinha que fazer isso, e eu acabo cortando a relação e não considerando todo o lado humano e bom que ele tem ali. Eu desconsidero porque eu estou preso nessa imagem negativa e estou atrás dessa imagem negativa para confirmar a minha fantasia, né? Então, o ânimos, né? E muitas vezes muitas vezes as relações das mulheres entre elas, uma com as outras, ou na relação com os seus parceiros, é movido não pela afetividade daí, mas por essa lógica negativa do ânimo. Né? Então, a mulher pensa que domina o mundo por seus sentimentos, mas ela é dominada, muitas vezes orientada por um logos, por um pensamento do ânimos negativo. Então, muitas vezes, quando pergunta para o homem o que ele gostou daquela mulher, de uma certa mulher, muitas vezes ele não vai dizer, não vai saber dizer, né? Porque geralmente é movido por uma força mais irracional. Mas se tu perguntar para uma mulher por que ela gosta daquele homem, ela vai saber dizer direitinho. Ele abre a porta para mim, ele é educado, ele é um homem gentil, ele fala de maneira inteligente. Então, a gente vê que, na verdade, o movimento da mulher é muito mais racional do que racional. A mulher e o homem é muito mais irracional do que racional. Então, o homem pensa que domina o mundo pela objetividade, pela racionalidade, mas ele é movido pelas emoções. Então, existe essa complementariedade da dinâmica ânimos e com o ego masculino e feminino de cada indivíduo, né?
Então, o ânimos, então, muitas vezes a mulher, ela está ali conversando com a outra, mas está dizendo assim, puxa, que cabelo mais horroroso, olha só o brinco dela, olha só. E aí elas vão dizer assim, tu viu a fulana? Tá, 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 tá. E aí faz julgamento e gera conceitos e tal, tal, tal. E aí fica aquela coisa assim de destruir com a outra, ou de ficar se equiparando, né, com a outra, né, mas a outra está mais magra, está mais gorda, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, eu quero descobrir o que ela fez, qual é o segredo, e fica aquele jogo de pensamentos, de querer entender, e movidos por essa dinâmica que muitas vezes é pelo ânimo dela, né? Então, isso é uma tendência muito da dinâmica do ânimo. Já a ânima no homem, ao contrário, né? Ela se move através de predições ou projeções afetivas, né? Que se interpõem na relação do homem com a vida, né? Seja nas relações com as mulheres ou com a vida como um todo, com as outras pessoas, colegas, entre outros. Então, a ânima, ela, de uma maneira, ela envolve o homem em armadilhas para ou empurrar o homem para o mundo ou para tirar ele do mundo, né? Então, de uma certa maneira, ela vem muito como uma certa impulso apaixonado e exclusivista, né? Que impede o homem de ter uma relação adequada com o mundo exterior ou relação com o outro, né? Então ela é como se fosse uma guardiã do mundo interno do homem e como tal ela é uma condutora que vai de uma maneira criando subterfúgios e gerando emoções. Se o homem não tiver consciente, ele é tomado pelas emoções e sem muitas vezes se perceber, né? Então isso é muito comum na dinâmica masculina, né? A gente vê assim muitas vezes, né? O homem é, totalmente azedo, né? E todo mundo percebe que ele está diferente e não se dá conta que está diferente, né? A mulher conhece, a esposa conhece o cara de longe, ele bateu a porta da porta, já sabe como ele tá, o temperamento dele naquele dia. E aí, se tu vai perguntar para o que aconteceu, ele não quer falar, ou ele não sabe falar, ou ele se estoura, porque alguma coisa emocional pegou ele, a ânima pegou ele é tomado pela ânima, e aí ele está, digamos assim, envenenado pela ânima, está ressentido, ou fica infantilizado, ou fica chateado, mas ele não consegue lidar com os sentimentos dele, porque aquilo é inconsciente. Então ele fica de uma maneira tomado ou reagindo sem poder se relacionar verdadeiramente com seus sentimentos e tomado por um movimento emocional inconsciente. É, então, quanto mais o homem for inconsciente dos seus sentimentos, seu mundo interior, mais ele vai ser possuído pela ânima, né? Então, se por um lado a ânima ela dá uma abertura para o homem, para o seu mundo interno, para o inconsciente, por outro lado, se o homem não tem uma conexão com o seu feminino, né? Ele não tem uma conexão com o seu mundo interno e feminino, ele vai ter uma dificuldade de ter uma receptividade para as coisas internas, vai ter uma dificuldade de lidar com a emocionalidade, tudo que vem do seu mundo interno, né? Agindo como um preconceito, ou desqualificando. Não, isso é besteira. Sonhos, isso é besteira, sonhar. Né? Então, tudo que vem do mundo interno é visto como desqualificado, como algo incompreensível, né? E aí a ânima vai agindo, é, provocando enigmas nos homens, né? Ou de uma maneira fazendo ele se apaixonar pela pessoa errada no lugar errado, né? E assim por diante, porque ele é tomado por uma emoção da qual, por ele estar inconsciente, a emoção possui ele e é projetado muitas vezes de maneira inadequada, né? Então, isso tudo está ligado ao mundo da ânima, né? Então, de uma certa maneira, né, a ânima ela vai se manifestar no, como expressão
desse feminino inconsciente do homem através dos seus humores. Irritação, depressão, incerteza, insegurança, suscetibilidade de humor e de emoção, né? Observação rancorosa e venenosa, frieza, indiferença, tudo isso quando ela é negativa, né, gente? Né? Então, e nesse movimento emocional, como falei, ela realiza esse jogo intelectual de enigmas, formando um tipo de diálogo neurótico que impede contato com a vida, né, de uma certa maneira. Então, o homem, em vez de ir para a vida e pagar o preço, ele pensa tanto no respeito da vida que não consegue vivê-la, perdendo a sua espontaneidade e a sua capacidade de se relacionar e se comunicar com a vida. Esse é o lado negativo da ânima, né? Mas de uma maneira, a ânima, ela quer a vida, né? Ela é uma figura, de uma certa maneira, que, digamos assim, provoca o homem a se atirar para a vida. Mas se ele não faz isso de uma maneira adequada, ele se atira de maneira impulsiva e pouco criteriosa, né? Então, de repente, o homem está numa crise de meia-idade, ficando velho, tem medo de envelhecer, tem medo de contar com o seu sentimento, e de repente ele quer mudar toda a sua vida, mas de maneira impulsiva, dele projetar ânima num projeto novo, ou numa mulher nova, ou numa fantasia nova, e como isso é muito pouco elaborado, isso acaba sendo uma armadilha que, em vez de jogar ele para um processo de amadurecimento, aprisiona ele numa dinâmica que é impeditiva, que não gera crescimento nem maturidade, né? Então, isso, de uma certa maneira, tem a ver com o jogo da ânima, né? E como ela é uma guia, né, uma mediadora entre o mundo interior e o self, então, de uma certa maneira, a ânima é responsável, né, de poder realmente adequar, né, de poder criar condições de eu lidar com a natureza, né? E poder, inconscientemente, em sintonia com o meu processo interior. E por isso que, de uma certa maneira, a ânima e o ânimos, eles são o movimento que nos guia em busca do companheiro e da companheira certa para a nossa vida, né? Então, quando a ânima ela é positiva, ela ajuda a discernir os fatos escondidos no inconsciente e a sintonizar a mente com os valores interiores positivos. O papel da ânima é que eu possa se conectar com a vida como um todo e com a vida interior. Então, a ânima, ela vai despertar, ela vai favorecer psicologicamente no homem a fé, a confiança, uma espécie de comunhão comigo, comunhão com a vida, de conexão com a minha vida interna. Então, a ânima, do ponto de vista positivo, ela vai realmente me dar uma experiência de um lugar de emocional, de uma certa maneira, me sentir pleno, né, em mim mesmo, que eu estou conectado com a minha vida interior. Então, para desenvolver a ânima, né, no homem, eu tenho que, de uma certa maneira, acreditar no inconsciente, acreditar na vida interior, acreditar na vida, acreditar no lado irracional da vida, e poder confiar nas emoções, confiar no sentido de não que tu vai se deixar levar pelas emoções, mas confiar no sentido de poder reconhecer que elas têm valor. Enquanto no ânimos tem que relativizar o ânimos, no trabalho com a ânima, tem que prestar atenção no teu mundo interno, nas tuas emoções, né? Que quanto mais eu estiver conectado com as minhas emoções do meu feminino, mais eu vou ser tomado por ele, vou ser possuído pela ânima, né? Então, a Ana me possui. Quando a Ana me possui, eu tenho reações infantis, exageradas, ou agressiva, né? Então, de uma certa maneira, minha resposta emocional é uma resposta pouco elaborada,
fora de contexto e tomado por uma reprodução emocional inconsciente que eu não reconheço, né? Então, de uma certa maneira, né, exemplo, eu posso ter uma carência dentro de mim, eu não reconhecer essa carência interna, e por eu não poder acolher isso e reconhecer fantasias e emoções que são ligadas a essa carência, quando eu vejo, eu sou pego por ela emocionalmente. Eu vou reagir mal quando alguém me rejeitar, eu vou ter acesso de fúria ou de agressividade, ou eu vou infantilizar. Então, de uma maneira, essas emoções pela ânima me vêm de uma maneira pouco elaborada e num jogo daí, né? É, que ser tomado pelo humor daquela fantasia emocional, daquelas emoções da qual eu não estou consciente. Para mim poder integrar, desenvolver a ânima, é necessário que o homem leve a sério seus sentimentos, os seus humores, as expectativas internas, as fantasias que emergem do seu mundo, né? E tentar, de uma maneira, dar forma a elas, da forma de expressar elas, ou seja, deixar que essas fantasias, essas emoções possam se revelar para mim de uma certa maneira, né? E depois examinar elas de maneira racional, criteriosa, cuidadosa, reconhecendo que essas fantasias são reais, são verdadeiras, elas têm força, têm vida dentro de mim, né? E são efetivas, ou seja, elas interferem e de uma maneira participam da minha vida direto ou indiretamente, né? E como todo processo espiritual tem uma evolução como espírito, né? E essa evolução envolve estágios, né? Estágios de consciência e de elaboração. O meu lado masculino e o meu lado feminino inconsciente também vão estar num grau de evolução espiritual, né? Então, de uma certa maneira, a tanto a ânima quanto o ânimos, eles podem ser mais primitivos, menos elaborados, mais espiritualizados. Então, tanto a ânima como o ânimos, eles têm 4 estágios do ponto de vista da psicologia clássica junguiana, tá? Então, eu vou falar agora dos 4 estágios da ânima, depois eu volto ao ânimos para a gente poder trabalhar o 4 estágios do ânimos e mais algumas questões do ânimos que eu não falei até agora. Então, no primeiro estágio, a ânima se aparece como uma figura muito primitiva, muito corporal, instintiva, biológica, como se fosse representada, por exemplo, por Eva, né? Essa mulher natural, né? Essa mulher é mais impulso, mais instinto, né? Então, o homem que tem uma ânima mais Eva é um homem que o seu mundo interno é movido muito por um impulso muito biológico, muito instintivo, pouco elaborado, pouco. Então, os sentimentos e as emoções são muito calcados ainda nas impressões físicas, os desejos, as gratificações emocionais, desse modelo de ânima que é mais primitivo, que é mais instintivo e corporal. No segundo estágio, pode ser representado por Helena de Troia, né, ou Helena do Fausto de Goethe, né? A ânima ocupa um lugar mais romântico, aí, né? Mais estético. Daí, um homem que tem uma ânima Helena é um homem que já tem um senso estético, um humor mais elaborado, um anseio romântico, né? Então, de uma certa maneira, essa ânima não é mais aquele impulso sexual, instintivo, carnal, primitivo, ou de uma emoção mais instintiva, mais, né? É uma ânima que ele já começa a se relacionar com a vida e com as mulheres e com o mundo dentro de uma fantasia, de um campo emocional mais elaborado, né? Mais romântico, mais estético, assim por diante. Até chegar no terceiro estágio, representado pela Virgem Maria, né? Esse eros, né? O amor elevado
o princípio de Eros, da atração, do desejo, elevado à grandeza da devoção espiritual. Então, o homem que tem uma ânima estilo Virgem Maria, é o homem que tem um ideal, idealista, que tem uma devoção espiritual, onde as emoções e os sentimentos acompanham esses valores, ou que discrimina muito bem os sentimentos, que tem uma conexão mais consigo mesmo, com a vida interior, enquanto esses valores internos que movem ele. É uma ânima que já está num terceiro estágio de desenvolvimento, até chegar no quarto estágio, que é representado por Sofia, né? O lado feminino de Deus, Sofia, filosofia, sabedoria, a sapiência, né? Essa sabedoria que transcende, então, até mesmo o sentido e a pureza do que é dado coletivamente. Então, é um homem que sabe realmente viver a experiência da vida, tirar o melhor proveito dela e ter uma relação profunda consigo mesmo e com o mundo, né? Então, isso é muito daí do quarto estágio da ânima, né? E de uma certa maneira, né? Então, essa ânima, ela pode vir de várias maneiras, como uma ninfa, né? Tem forma ainda infantilizada, como uma bruxa, né? Então, de uma certa maneira, né? Essa ânima, e ela geralmente pode tomar uma autonomia insuportável dentro da vida psicológica do homem, e leva ele a cometer loucuras e a agir de uma maneira bastante impulsiva, muitas vezes, né? Tendo ilusões, seja feliz ou infeliz, colocando ele em rascada, emoções descontroladas, né? Tudo isso é muitas vezes movido pela ânima. E essa ânima também é a coragem do homem, é um impulso para a vida, né? Que a ânima que significa ânima, alma, né? Ânimos significa o ânimo, o espírito. A ânima é a alma e o ânimos é o espírito, né? Então a alma se designa ao que é maravilhoso, que é notável, né? E do ponto de vista psicológico, a ânima, o princípio então da vida, né? Esse eros da alma, que envolve o maravilhoso, o notável e a conexão então com a vida como um todo. Esse movimento da ânima não é nem bom nem ruim. A vida não é, não é somente o lado bom, é também o lado negativo, mal ou limitado, sofrido. O que a ânima quer, né? Ela quer a vida. E ela quer o bom e o ruim, ela quer tudo, né? E se tu não trabalha a tua ânima para poder entender isso enquanto movimento, tu pode entrar num emaranhado emocional, né? Ficar preso nesse jogo da ânima, ou vivendo de maneira inconsequente, não sentido, ou, como eu falei, a ânima te tira da vida, né? E tu vive uma vida sem conexão contigo mesmo, com as coisas que tu faz, perdido de ti mesmo, né? Então, de uma certa maneira, o que se quer pela ânima é um valor de plenitude a esse sentido da alma, de ser fiel à minha alma, de poder realmente me conectar não só com a racionalidade da vida, mas me conectar com a vida enquanto eu vou estar vivo e plenamente vivo, sentir minhas emoções, sentir a vida com o sangue percorrendo a minha veia, sentir o sabor da vida e ter confiança e me sentir conectado em comunhão com a vida. Tudo isso ligado então a esse mundo da ânima, né? Bem, e já o ânimos, né? Como eu falei para vocês, ele não se manifesta tanto na forma de fantasias ou inclinações eróticas, desejos como a ânima, mas o ânimo se manifesta como uma convicção sagrada, né? Vou dizer assim, o ânimo é um julgador, ele cria verdades, então é uma convicção sagrada na mulher, ela é tomada, né? Uma verdade, é possível a verdade, e muitas vezes ela fica teimosa, ela jura de pé junto, não, o cara está me traindo, aí ou aquela pessoa tá e aquilo não tem nada de consistente,
inconsciente. Ela é movida mais por essa fantasia, dada por essa convicção, e ela vai enxergar as coisas a partir dessa convicção, né? Então, o ânimos, ele nunca aceita exceções. Ou ele me ama ou não me ama, né? Então, não tem exceções, não tem mais ou menos, né? No ânimo, né? Então, o cara me ama, mas ele pisou na bola. Não, ele não me ama. Se ele pisou na bola, ele não me ama. Porque não podia ter feito isso. De uma certa maneira, na dinâmica do ânimo, não tem como conciliar os opostos e relativizar as coisas, porque ela é tomada por uma ideia fechada e que realmente se enquadra numa determinada situação individual, né? Mas até parecer uma opinião razoável em algum momento, mas ela é fora de propósito, né? E muitas vezes esse ânimo da mulher, né? Ele aparece em pensamentos da fantasia, até nos sonhos, no próprio interferência que determina desejos e julgamentos, que define as situações como elas deveriam ser. O ânimo também afasta a mulher da vida, que em vez dela viver e pagar o preço, ela fica presa no que é idealizado, no que é julgado pelo ânimo, né? E pode vir como ideias de morte, ou desejo de morte, né? Impressionado por figuras no sonho de assassinos, de assaltantes, né? Ou reflexões semiconscientes, que tendem a ser frias, destruidoras, invade a mulher durante as horas de madrugada, e todas as vezes que ela deixa de realizar uma obrigação, um compromisso com ela, né? Do seu processo, que envolve ou seu sentimento, ou seu processo criativo, esse ânimo vem e ataca ela, né? Porque ele foi negligenciado também. O ânimo tem a ver com a criatividade da mulher, com o poder realizador da mulher. Enquanto que a ânima dá conexões e sentido de vida, fé na vida, o ânimo impõe a mulher a realizar-se inteira, realizar seu potencial de acreditar nela e usar sua criatividade e ter visão espiritual, uma visão de autoalcance. Uma mulher com ânimo positivo, ela capta o que está latente ali no inconsciente, ela vê mais longe, ela enxerga além, que ela tem uma mente aberta, uma mente em sintonia com o inconsciente. Ela consegue perceber as possibilidades criativas e latentes que estão na vida, que não apareceram ainda de maneira consciente. Isso é o ânimo positivo, né? Então, de uma certa maneira, e por isso que as mulheres são mais abertas a novas ideias, são menos preconceituosas. Quando o ânimo é positivo, elas conseguem aceitar melhor as coisas novas. Os homens têm mais dificuldade de mudança, porque são mais presos ao que é convencional. E as mulheres, quando têm ânimos positivos, elas conseguem realmente enxergar longe e poder estar abertas a novas possibilidades da vida. Mas quando ele é negativo, então ela fica presa a uma espécie de rede de pensamentos calculistas, né? Ao preconceito, à malícia, à intriga. Daí ele é oposto ao papel do ânimo do ponto de vista positivo, né? E aí a mulher se torna muitas vezes um pensamento frio, brutal, indiferente, peças vazias, ideias silenciosas com ela mesma, obstinadas, negativas, né? Vingança, de ódio, seja o que for, esse ânimo está movendo em partir de uma ideia, de um julgamento ou de uma imagem da qual ela está aprisionada, né? Mas, de uma certa maneira, o papel do ânimo é lançar uma ponte para o self através da atividade criadora do espírito que move, né, o inconsciente daquela mulher. Para desenvolver o ânimo, então, eu tenho que eu devo é, realmente a mulher assumir a coragem de enfrentar a realidade, em vez de se deixar possuir pela, pela, pela as possibilidades ou pelos impeditivos dessa realidade. Em vez de me possuir pelo ânimo que me impede, né, e fica em julgamento,
esse ânimo positivo vai me dar iniciativa, coragem, honestidade, objetividade e sabedoria espiritual. Isso tudo são aspectos positivos que o ânimo vai trazer para a mulher. E como a ânima, ele possui também 4 estágios, tá, gente? Então, assim como também o feminino no homem pode ser primitivo ou mais elaborado, o masculino na mulher pode ser primitivo, pouco elaborado, ou mais elevado, mais, digamos assim, humanizado, mais refinado e mais espiritualizado. O primeiro estágio seria, então, o Tarzan, já que tem a Eva do outro lado, tem a figura do Tarzan, né? Meio demodé, meio antiga, mas tudo bem, né? Ou seja, personifica, né, aquele homem que só tem músculo e tem um cérebro de minhoca, né? Significa também a agressividade, a ação como força física, o impulso enquanto movimento de força, né? Mas ainda muito primário, né? Aquele impulso pelo impulso, da ação pela ação, ou da agressividade ou da força física, né? Então, as mulheres que têm um ânimo meio Tarzan, talvez elas admirem homens que sejam musculosos e são mais impulsivas e pouco elaboradas e querem homens táticos, são muito práticas e pouco elaboradas na forma de lidar com a vida e assim por diante, né? No segundo estágio, de um ânimo mais elaborado um pouquinho, a gente tem tanto o herói de guerra, o homem romântico, o poeta, né? Então, são homens que de uma elaboração, tanto a nível de ação no mundo, quanto do ponto de vista intelectual, mais refinado, personificando, de um lado, a iniciativa, né? Mas essa iniciativa se expressando de maneira com cuidado, ou seja, com uma capa de planejamento, de ação adequado. Então, e parece que tem que ser também não só o impulso de agir, mas o impulso de elaborar, de pensar, de refletir, né? Então tem a ver também com ânimos que é mais sutil, mais refinado, mais complexo, né? De uma certa maneira capaz de fazer relações, de fazer movimentos criativos mais elaborados e mais planejados. O terceiro estágio é o estágio do orador, do professor, né? Quem é que não foi apaixonado por um professor em algum momento da sua vida, né? Qual é a menina que não se encantou com um orador, um homem que tem o verbo, né? O terceiro estágio representa a figura do verbo, né? do espírito que se transforma em verbo, né? O condutor do verbo, da verdade, da consciência, do entendimento, do ideal, que personifica possibilidades de consciência. Então, a ideia do terceiro estágio do ânimos é realmente o condutor do verbo, daquele que comunica, que traz a realidade, que processa a vida e consegue, de uma maneira, tornar consciente através do verbo, comunicar uma verdade, um conhecimento, assim por diante. E, por último, o quarto estágio, né, que pode ser, por exemplo, pelo sábio, né? Qualquer sábio, Jesus, Gandhi, qualquer figura de sabedoria, que é a própria encarnação do Logos. Aquele que carrega a verdade espiritual, né? Aquele que carrega o princípio ordenador da vida, o princípio gerador da vida, o princípio enquanto aquilo que fomenta e dá um sentido para a realidade, né? Nesse estágio mais elevado do ânimo, né? Então, ele relaciona a mente feminina à evolução espiritual da sua época. Ele não deixa de ser um mediador de uma experiência religiosa através da qual a vida adquire para a mulher um novo sentido. De uma certa maneira, uma mulher com ânimos bem desenvolvido e bem adequado, positivo, ele vai desenvolver na mulher firmeza espiritual, uma firmeza invisível e amparo interior. Então, a mulher que tem um ânimo positivo é a mulher que tem uma firmeza espiritual, uma consciência, um amparo interior
consegue se vincular ao sentido que move a vida e torna a mulher também mais receptiva, como eu falava, às ideias criadoras, as novas ideias criadoras que estão surgindo no mundo, como de renovação no mundo, né? Porque ela está em sintonia com o espírito da época, daquilo que é necessário enquanto movimento da vida e para fomentar nova consciência, novas verdades e assim por diante, né? Então, de uma certa maneira, tudo está ligado à figura positiva e o papel do ânimos, né? Ah, ah, e e aí, então, a nossa natureza espiritual, né, vai ter tanto uma natureza masculina, né, que quer se reconciliar e se unir, e que no inconsciente é representado pela ânima, e o ânimo que é discernir e discriminar é representado pelo ânimo no inconsciente feminino, né? Então, é, tanto o ânimos como o ânimos vai ter aspecto positivo e como negativo, né? Claro, como a gente é mais neurótico do que outra coisa, a tendência, né, tende muitas vezes a ser vivida a partir desse aspecto mais negativo da ânima e do ânimos. O ânimos como um cachorro que pega o osso e não quer largar do osso e fica ali lambendo, analisando e peso e com várias sugestões do que está acontecendo, pensando uma quantidade de energia psíquica, porque ela está tomado por aquela ideia, né? A ânima, por ansiar a vida, né? Ela suga um vampiro, ela vai sugar a energia do homem, né? E envolvendo ele em emoções que não levam a nada, né? E tiram ele da vida, ou roubam a energia dele, e assim por diante. Então, tem várias formas desse processo acontecer, né? Por exemplo, muitas vezes o ânimo vem com uma fantasia de uma preocupação da mulher com alguém, e que, na verdade, é um desejo, é raiva dela contida, né? Isso muito acontece na relação da mulher com o marido, né? Muitas vezes uma fantasia noturna de preocupação com o marido pode estar escondido muitas vezes, né? É, uma raiva embutida ali que vem como preocupação. Ah, será que ele não morreu? Será que ele está atrasado? Ele falou que ia vir às 11 para casa, não veio ainda, né? Então ela está irritada porque ela esperava ele e ele não avisou mais uma vez que não vinha, e ela esperou e ela ficou com raiva dela mesma porque a comida esfriou e ela não comeu na hora certa. E aí ela tenta tentar esconder aquele sentimento, dela aquele sentimento envenenado, transforma nesse ânimo negativo em fantasias de morte, né? Ah, será que ele não morreu? Será que não foi atropelado? Será que ele não foi assaltado? Mas, na verdade, é o desejo dela dele morrer, né? Que morra, né? Mas vem como preocupação, né? Naquele momento, né? Vem como uma preocupação em relação ao marido, coitado, o que será que aconteceu com ele? Né? Na verdade, ela está, assim, destilando raiva que o cara lá, de repente, chega, se ele chegar feliz ainda, né? Se ele chega feliz assobiando, aí sim, né? Porque, né? Que ela ficou, em vez de cuidar da vida dela, né? Porque o ânimo faz isso, em vez de ficar cuidando da vida dela, ela ficou tomada por, né? E toda vez que a mulher deixa de cuidar da vida dela, esse ânimo pode começar a possuir, porque tem uma energia não realizada ali, um potencial criativo não realizado. E aí, em vez de ela ficar se ocupando dela, ela fica se culpando ou se ocupando e julgando a vida dos outros, né? Então, isso aí é uma coisa que muitas vezes acontece na dinâmica do ânimos, né? Então, de uma certa maneira, né, o ânimos mais consciente vai ajudar a mulher a criar, a realizar suas tarefas, seus projetos, né, de uma maneira puder expressar, né, a sua realidade, com a abstração, um ânimo prestativo que gera discriminação, uma prática de discriminar, né, aquela maneira de poder lidar, ser criativa, ser versátil com a vida, assim por diante, né? Tudo isso está ligado à expressão positiva do seu ânimo, né? E já quando ele é negativo, então ele está tomado por esses julgamentos
dogmáticos que transformam a mulher prisioneira dessas ideias, né? Então, tudo isso está ligado ao jogo da ânima e do ânimos que a gente está falando aqui. Então, eu trouxe um pouquinho, né, dessa visão, né, da ânima e do ânimo, para vocês terem uma ideia, né? Como eu falei para vocês, tem alguns livros interessantes, né? Um deles é o Parceiros Invisíveis, né? E aqui a Vânia está colocando no chat, né? Exatamente isso. Anima e ânimos é nosso parceiro interno, nosso parceiro invisível, que vai também influenciar na escolha do nosso parceiro enquanto caminhada e trajetória reencarnatória. Muitas vezes a escolha do nosso parceiro pode depender da projeção da nossa ânima e ânima, da imagem que a gente carrega de masculino e feminino dentro de nós. Tá bom, gente? Então, só para dar uma ideia geral, um pouquinho da ânima, eu sugiro a leitura desse livrinho, né? Seres Invisíveis, do Sanford, né? Então, que é um livrinho interessante, se vocês puderem contatar com esse material. Ali é um livro bem didático, bem rico. Tem um do ânimos, da Emma Jung, né, que falou sobre o ânimos. Tem na obra do Jung um capítulo sobre a ânima, mas esse do Sanford, ele é muito didático, para quem tem interesse de aprofundar um pouquinho mais, esclarecer melhor esses conceitos, eu sugiro esse material dele, tá bom? Então, finalizando o nosso estudo, semana que vem a gente vai para o próximo item.